Olá, seja bem-vindo! Hoje nesse vídeo vamos ver como tornar as suas planilhas mais inteligentes e visuais. Vem comigo! E estamos falando de usar a formatação condicional. Eu tenho aqui na minha frente a planilha Excel e uma planilha do Google Sheets, tá? Vamos ver como é que funciona nas duas aplicações. No Excel, eu tenho uma planilha aqui, por exemplo, de gastos, né? A gente pode selecionar aqui a coluna de valor desses gastos e pedir, por exemplo, para que ela pinte de verde ou laranja as células que possuem valor maior que R$ 100, por exemplo. Então vamos pegar aqui, ó, formatação condicional no Excel. Ele já possui algumas regras, o Excel é bem mais complexo, tá? Bem melhor de usar, muito mais intuitivo. E vamos clicar aqui em nova regra. Na nova regra, ele também já possui várias opções aqui que você depois lê com calma e é bem intuitivo o que faz cada uma, tá? Nós vamos aqui neste momento uma que diz aqui, ó, formatar apenas células que contenham então um determinado valor. Então, qual é o valor da célula que eu quero? Eu quero dizer que ela é maior ou igual a, por exemplo, R$ 100. E como é que eu formato essa célula? Aqui você tem no Excel uma opção de formatar e eu posso formatar do jeito que eu quiser, mudar a fonte dela, que ela está usando, a borda, e o preenchimento que é o mais comum, né? Vamos pedir aqui para ela pintar, por exemplo, de amarelo essas células que possuem valor maior que 100. Olha lá, já pintou de amarelo as células que possuem maior que 100 de valor. Aqui no Google Sheet é a mesma coisa, tá? Você seleciona aqui as células e aí a opção é um pouquinho aqui em formatar diferente, ó, formatação condicional. E ele abre lá do lado, ó, onde fica a regrinha já pré-pronta e você agora só preenche com o que você quer. Eu quero aqui que formatar a célula C. Aí abrindo, tem várias opções, vamos procurar aqui o maior ou igual a, e no valor ou fórmula colocar 100. E ele já pintou lá, ó. Ah, eu não quero verde, eu quero amarelo. Então aqui embaixo você tem a formatação, ó. E eu quero formatar, então, no preenchimento e pintar de amarelinho. Opa, não peguei o amarelinho. Aqui, amarelinho, concluído. Agora sim, tá igual. Opa, mas eu pintei a... Vamos editar ela aqui, que eu pintei a letra também de amarelinho. Vamos tirar aqui, ó, a letra, botar nenhuma, voltou a preto. Beleza? Então, assim no Google Sheets e assim no Excel. Vamos mudar um pouco essa regra. Vamos pedir aqui no Excel, por exemplo, para que essa regra seja maior, pintar as células seja maior que a média. Então, os valores maior que a média dos valores seja pintada com uma determinada cor. Então, vamos aqui em formatação condicional e vamos em gerenciar regras, porque nós vamos alterar aquela regra. Vamos alterar a regra. Opa, está em seleção atual, ó, então ele está procurando regras onde está o cursor. Eu vou só mudar aqui para esta planilha e vai aparecer aqui a nossa regra. Ó. Então, todas as regras da planilha, ela aparece aqui. Ó. Vamos clicar aqui e vamos mudar. Então, vamos mudar, só que vamos mudar aqui em cima, ó, porque aqui o Excel já tem ó, uma opção para formatar apenas valores acima ou abaixo da média. E aqui, então, eu seleciono acima e aí eu digo como eu quero formatar. Vamos mudar a cor, vamos botar laranjinha. Vamos botar um OK, vamos botar um OK e vamos pedir para aplicar. Olha lá, ó, mudou a cor, né? Ficou um pouquinho mais escura do laranjinha e continua marcado basicamente os mesmos valores, por coincidência, porque a média é 73 aqui, se eu não me engano, então ele marcou ali, tá? Vamos dar um OK aqui no Excel e vamos vir aqui para o Google Sheet. Vamos fazer aqui no Google Sheet a mesma coisa. Então nós vamos pegar aqui a regra, ó, a regra fica lá, ó, tá vendo? E se a gente clica em outra célula, ela some. Tá vendo que ela some? Porque ele procura a regra onde está a seleção. Se eu selecionar, ó, já aparece lá. Ó. Uma maneira para que você faça aparecer todas as regras que existem na planilha, uma dica é clicar nesse botãozinho aqui, ó, que fica entre a linha 1 e a coluna A. Porque você marca todas as células da planilha. E aí vai aparecer todas as regras que existem na planilha, tá? Isso às vezes é importante que você pode se perder em todas as regras que você tem na planilha. Então vamos clicar aqui na coluna, a regra vai aparecer lá, vamos clicar e já está, maior ou igual a 100, só que eu quero a média. Em vez desse valor eu posso botar uma fórmula, então vou botar aqui igual a média de C3 até C13.
E aí ele vai calcular e vai marcar todas as células. Vamos mudar a cor aqui, vamos botar um marronzinho. Opa, eu cliquei na letra. Aqui, botar um laranjinha. Olha lá, concluído. Aí você vai dizer assim, mas olha lá, ela não marcou 100, 100 é maior que 73. Tem razão. O Google Sheet ele tem algumas coisas que às vezes me deixa nervoso. Aqui não teria lógica nenhuma de ele não marcar esse 100, tá? Não lógica nenhuma. Porque está ali a fórmula é média C3, C13. Quer ver? Eu vou provar aqui para vocês que isso funciona. Ó. Média de C3 a C13. Olha lá, 73 com 66. Deveria ter marcado 100. Tá? Ele não marcou. É que o Google Sheet, ele tem a fórmula que você coloca aqui, ela é referencial. O C3 é referencial. Então, conforme ele vai vindo testando célula a célula, ele também às vezes muda o referencial do cálculo. O que nós vamos fazer para solucionar isso, tá? Nós vamos marcar aqui com dólar para fazer fixo, né? Que é do C13 até o C13 de uma maneira fixa, sem ele mudar a referência, tá? O dólar faz isso nas planilhas. E aí funcionou. Olha lá, ó. Essa é uma grande dica. Muita gente às vezes quebra a cabeça e não sabe disso. Então você usando o dólar, tá? Você marca, você fixa os pontos de cálculo. E aí ele calculou certo, 73 e marcou o 100 também, tá? Tá marcado ali com a média. Vamos adiante, vamos ver o que mais a gente pode fazer com a formatação condicional. Na formatação condicional, ele tem uma opção também aí ele tem automático, aqui, tanto no Excel como ali no Google Sheet, de fazer, por exemplo, uma escala de cor, do valor maior até o menor. Ó. Então aqui, por exemplo, é do maior ao menor, aqui é do menor ao maior, né? Então, conforme essa escala de cores aqui, vocês vão ver que ele vai mudando, e vocês vão notando por que ele muda, né? Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, nessa escala, então ele vai marcar do valor maior até o valor menor, conforme o valor médio, né? Um valor médio, ele vai marcando aqui com uma rosinha, né? Mais perto do 73, ó, de um rosinha bem mais claro, e conforme ficando bem grande, vai ficando desta cor aqui. Como é que ficou nossa regra? Está aqui ela, ó, certo? Então ela está com uma escala graduada, né? Do C3 até o C13, ó, marcando com uma escala graduada. A nossa outra regra continua aqui, ó, certo? Para marcar os maiores acima da média. Só que ele não aparece porque esse aqui sobrepõe a cor. A cor fica sobreposta em cima desta. Como é que nós vamos arrumar isso aqui? Eu posso, por exemplo, editar essa regra para formatar ela botando uma borda, por exemplo, aqui, ó. E essa borda, então, vai aplicar também, ó. Então agora as células que têm borda, ó, são as que são acima da média. Então você pode inventar a formatação que você quiser. Podia ter posto um negrito, mudado a cor da letra, por exemplo, né, ó. Formatação condicional, gerenciar regras da planilha inteira, além de fazer a borda tracejada, eu posso dizer aqui, por exemplo, que eu quero um negrito, né? Eu posso dizer, por exemplo, que cadê? Aqui a cor da fonte, ó. A cor da fonte eu quero que fique, vamos ver uma cor que vai contrastar com aquele vermelho ali, um amarelo, né? Um amarelo. Vamos ver se vai dar certo. Olha lá, ficou um amarelo. Não deu para enxergar muito bem, mas deu para ver que funciona, né? Então você pode formatar do jeito que você achar melhor, tá? Vamos voltar aqui para o automático, vamos deixar pretinho mesmo, só que vamos deixar negrito, né? Tá lá, negritou e com tracejadas que são acima da média, certo? Ou você pode definir aqui na regra, no Excel, para ela parar quando a primeira regra for verdadeira, tá? Aí ele para na primeira regra. Nesse caso aqui não dá porque isso aqui é um tracejado, é uma escala graduada, ele não é bem uma regra. Mas vamos lá. Aqui no Google Sheet é a mesma coisa, tá? Se a gente selecionar aqui e adicionar uma regra, e a gente tem como colocar, por exemplo, uma escala de cores, ó, tá lá do lado, ó. Então eu posso selecionar aqui uma escala de cores. Vamos ver uma escala de, ó, que nem a gente fez ali no Excel, ó, seria essa aqui, ó, tá? Eu ainda poderia determinar o valor mínimo, aí vocês depois naveguem, brinquem na planilha para ver quais são as mudanças que vocês podem fazer, tá? Ó, aqui no caso, a escala de cores ficou abaixo, né? Então a primeira regra ficou na frente, né? Ficou na frente. Vê se eu consigo mudar a posição. Olha aqui, ó, vamos botar a escala de cores para cima, ó. A escala de cores para cima, aí não apareceu, foi alaranjada, né? Aí nós teríamos que realmente
mudar aqui a forma com que ela aparece, né? Ou mudar a fonte, por exemplo, para negrito, né? Botar um negrito na fonte, ó, que destaca pelo menos as que são a média, né? E essa aqui são, vamos botar um sublinhado também, ó. Pronto, sublinhado e negrito nos que são acima da média. Então você pode ir navegando e inventando, né, essas regras para que destaque. Eu tenho outras duas planilhas que vou destacar regras bem interessantes aqui como sugestão, tá? Eu tenho uma planilha de vendas, por exemplo, aqui no Excel, e isso aqui é uma regra que só tem no Excel, mostrar ícones, que é bem interessante, tá? Bem interessante, dependendo da sua funcionalidade. Aqui ele está já com uma regra, vamos ver aqui as gerenciar regras da planilha. Então ele já tem uma regra aqui definida, ó, que é formatar todas as células com base nos seus respectivos valores, e aqui eu tenho a opção de conjunto de ícones. Podia ser por cor, por exemplo, né? Mas eu selecionei ícones, e esses 5 ícones, porque eu tenho outros ícones, ó. Tem uns ícones que são só posicional, tem de gráfico, tem de bolinha, tem outros ícones que eu poderia usar só de 3 cores, por exemplo, laranja, vermelho e verde, aí depende da regra que você quer fazer, né? Eu usei esse aqui com 5 porque ele me indica basicamente o que está acima, o que está abaixo, o que está entre meio, na média, bem no meio, né? Abaixo da média e acima da média, né? E os maiores. Então eu posso definir isso aqui e definir por valor. Por exemplo, aqui eu defini, quando o valor for acima de 20 mil, ele marca como verde. Quando for menor que 20 mil e maior ou igual a 18 mil, marca esse. Então eu posso definir qual a escala que eu quero desses ícones, ou de cor, se fosse cor também da mesma forma. Então é bem interessante. Tá? Isso eu não tenho na Google Sheet, tá? Na Google Sheet eu só tenho basicamente isso que eu mostrei para vocês, né? Que são essas regras que tem aqui, ó. Pode ser por texto também, que eu vou mostrar agora numa planilha, por data, mostrar se uma data já venceu, se está maior que hoje, né? Para que ela fique marcada. Então você pode personalizar uma fórmula, você pode brincar e criar muitas regras, tá? Você pode escrever aí agora no vídeo, dizendo qual regra você quer definir que você não está conseguindo, que eu faça um vídeo só para você e publico aqui no canal, tá? Vamos ver, por exemplo, nessa planilha aqui mesmo, vamos fazer uma regra, por exemplo, isso aqui é uma planilha de vendas, né? Então tem aqui as lojas, as filiais, o vendedor, e aqui quanto que aquele vendedor vendeu naquele mês naquela filial. Vamos dizer, por exemplo, que a meta de venda é 25 mil. E além dessas formatações aqui que eu coloquei, né, que acima de 20 mil ele marca com esse pontinho verde, tá? Eu quero que ele marque a célula, vamos botar aqui uma nova regra, ó, umas células que tenham maior, cadê? Aqui, está entre maior, ó, maior ou igual a 25 mil, que é a minha meta de venda, que daí sim ela fique marcada como pintada como verde, certo? Que ela fique em negrito a fonte, certo? Para marcar esta informação. Então vamos colocar aqui OK. Vamos colocar aqui em quais células ela se aplica. Olha, está marcado só na D3, mas eu quero na D3 até, tá aqui, até a D, vamos botar o dólar, que é importante para não ter referência, até a 18. Ó. Da D3 até a D18, são todos os meus valores. Vou aplicar a regra, tá lá, marcou. Tá vendo? Ó? Marcou acima, só tem uma venda acima de 25 mil e ele marcou com verde. Então, a Janete do Rio de Janeiro, no mês de abril, superou a meta que é de 25 mil. Só ela superou a meta por enquanto de vendas. Então você pode marcar, né, deixar na planilha, conforme você vai populando a planilha, né, se essa regra está indo para baixo, né, eu posso definir que essa regra, então, formatação condicional, que essa regra vai até a D9999, né, então ela está indo até lá embaixo, né, marcando as células. Conforme eu boto aqui um valor, botar 28 mil, olha lá, marcou como verde também, porque a fórmula já está aqui, certo? Vamos ver agora aqui uma outra planilha, que é uma planilha de atendimento. E aqui eu gosto de usar muito formatação condicional. Aqui é muito legal o uso, tá? Você pode usar isso não só para planilhas de atendimento, mas para fluxo mesmo, né? Fluxos de envio de material. Então você está enviando um item comprado pelo seu cliente você pode marcar o status, né? Já está na transportadora, chegou no ponto de entrega, já está entregue. Então você pode ir mudando o status da situação
da sua entrega e ele vai marcando por cor, né? Mudando a cor da linha conforme esse status. Como é que isso funciona? Vamos ver aqui na formatação condicional, gerenciar regras. Aqui eu tenho, por exemplo, uma planilha de atendimento, tá? Em que na coluna situação do atendimento eu tenho uma situação concluído, pendente, cliente, que é quando eu estou esperando uma ação do cliente, né? Estou esperando o retorno do cliente, certo? Então eu tenho essas três situações e conforme a situação eu pinto a linha, né, de uma cor diferente. Como é que a gente faz isso? Essa fórmula é o seguinte, ó, usar a fórmula determinada. Eu coloco a fórmula em cima da primeira, ó, D3, tá? Da primeira célula da meu conjunto de linhas, usando o dólar no D, que é da primeira referência, né? Então não vai mudar a coluna, vai mudar só a linha. Então a linha, que é o 3, eu deixo livre. Então depois vai marcar para o D4, D5, D6, D7, mas não mudar para o E, né? Fica travado no D. Igual concluído. Então se a célula nesta coluna tiver a palavra concluído, né? O que ele faz? Ele está deixando o texto num cinza mais clarinho, né? É como se fosse já concluído, deixa para trás num cinza mais clarinho, tá? E é o que está acontecendo ali, ó, certo? E onde se aplica isso? Eu aplico em toda a linha, ó, no A3, ó, no A3, na primeira célula, certo? Até o H9997. O H é a minha última coluna, até uma linha lá embaixo. Posso pôr aqui 99999, não importa. Porque ele vai testar sempre a coluna D e dependendo do conteúdo que ele vai marcar. Então eu posso deixar bem longo, né, para todas as células desta planilha. E ele sabe que é só naquela linha daquela situação que ele vai pintar daquela cor, tá? Qual é a outra condição que tem ali, por exemplo? Ó, pendente, né? Então, pendente ele está marcando como amarelo. Cliente está marcando com azul clarinho. E assim por diante, né? Eu poderia, por exemplo, aqui também fazer uma regra em que a data, se a data fosse anterior a hoje, né, ele marcaria se eu tivesse uma data, por exemplo, de prazo, né? Se o prazo está anterior a hoje, é porque passou o prazo. Ele marcaria ali em vermelho, por exemplo. Então, tudo isso é um desafio aí para você, né? Agora na planilha, fazer isso na sua planilha, esse tipo de controle. Aqui você pode fazer isso também, tá? Então, aqui eu tenho a planilha de atendimento também. E aqui estão as três regras, ó, formatadas para esta planilha. É a mesma situação, tá? Ó, do A3 até o 9999, podia botar aqui, né? 9999, não importa. E aqui a mesma regra, ó, igual a dólar D, 3 igual a concluído, certo? E ele vai marcar, aqui ele achou um intervalo muito longo, né? Opa. É que o Google Sheet ele tem esse detalhe, ele não deixa tu formatar até células inexistentes ainda, tem que ser em células existentes. Então ele tem que ficar realmente dentro do nosso limite de células, no limite da planilha, na verdade, né? Tá? Então o Google Sheet tem essa questão. Prefiro o Excel, eu prefiro o Excel, mas às vezes você precisa compartilhar com alguém, né? Aí você tem que usar o Google Sheet mesmo. Então tá aqui ele. Uma regra bem interessante que eu uso aqui no Excel é formatar essa. Às vezes a gente quer fazer botar as linhas, a borda nas células, né? E eu tenho uma regra de formatação condicional aqui que quando a gente coloca a primeira data, ó, 05 de agosto de 2024, por exemplo, ele já coloca as bordas em todas as outras células. Isso está aqui. Eu vou deixar essa planilha a do Google Sheet e a do Excel lá no meu Google Drive. Está aí o link nos comentários. Você pode acessar e testar nesta mesma planilha aqui deste vídeo, ok? Então, se você gostou, segue o canal para mais dicas e até a próxima. Tchau!